E no vídeo de hoje, a parte 3 do artigo Batismo com o Espírito Santo segundo a Bíblia, escrito pelo saudoso pastor Rodrigo Silva Santana e publicado no jornal Mensageiro da Paz em outubro de 1982. O que é o batismo com o Espírito Santo? Talvez esta pergunta seja feita por milhares de pessoas que ainda não possuem essa gloriosa experiência. Cabe então àqueles que já sentiram esse gozo indizível dar a resposta baseada na palavra de Deus. Indiscutivelmente, tamanha é a bênção que dificilmente poderemos explicar com simples palavras tudo quanto é a experiência pentecostal. Podemos comparar ao mundo que, ao comer mel, procura através de mímicas explicar a sua doçura e não consegue. O batismo com o Espírito Santo é uma experiência real, profunda, em que a nossa mente fica cheia de Deus, o nosso coração inflamado com o fogo santo. A nossa língua é usada para falar não o que pensamos ou as frases que formamos, mas tudo é novo quando estamos mergulhados no poder de Deus, recebendo capacidade para falar a língua dos anjos, falar com Deus em mistério. 1 Coríntios 14, 2. E falar conforme o Espírito Santo nos concede. Atos 2 e 4. É termos capacidade de falar em línguas de outros povos, ainda que não as conheçamos. Atos 2, do 6 ao 8. É sentirmos a plenitude do Espírito em nós e que a palavra de Deus tem o seu real cumprimento nas nossas próprias vidas. Atos 2, 16 e 17. Mas tudo isto para a honra e glória do santo nome de Jesus, e não para a nossa própria glória. Finalidades do batismo com o Espírito Santo. É claro que as finalidades do batismo com o Espírito Santo não se resumem apenas no que vamos expor nestas linhas, porque elas vão muito além do que a mente humana pode pensar. No entanto, com a ajuda de Deus, nos esforçaremos para mostrar, à luz da Bíblia Sagrada, alguns pontos referentes às finalidades de tão importante obra do Espírito em nós. Inicialmente, citaremos Lucas 24 e 49, em que Jesus disse: "E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder." Notamos que a ordem de Jesus dada aos seus discípulos com vistas à divulgação do seu reino foi para que eles pregassem o evangelho por todo o mundo e a toda criatura, conforme Marcos 16 e 15. No entanto, o Senhor Jesus não queria que os seus seguidores realizassem tão importante missão sem receber o batismo com o Espírito Santo. E esta bênção era indispensável para quem ia exercer essa grande responsabilidade. E em Atos 1, versículos 4 e 5, está assim prometida: "E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas esperassem a promessa do Pai, que, disse ele, de mim ouvistes." Porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. E em Atos 1 e 8 fica evidenciado que o Senhor não permitiu que seus pregadores fossem homens vazios, que confiassem apenas nas experiências próprias ou em outros recursos meramente humanos, mas que tivessem, além de tudo isso, a unção do Espírito Santo. Vejamos o que nos diz este texto sagrado.
mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós. E ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Não tenhamos dúvidas que uma das mais importantes finalidades do batismo com o Espírito Santo é nos dar condições para testemunharmos do maravilhoso nome de Jesus onde quer que estivermos, levando os pecadores aos pés de Cristo para confessar-lhes os seus pecados. A vida do apóstolo Pedro é uma prova inequívoca das finalidades do batismo com o Espírito Santo. Antes tímido, a ponto de negar a Jesus perante uma criada do sumo sacerdote, Mateus 26, do 69 ao 74, quando procurou aquecer-se ao fogo feito pelos ímpios, Marcos 14, 54, tendo-se ausentado de Jesus e seguiu-o de longe, Lucas 22, 54. Agia no impulso da carne, João 18, 10. Dormia na hora da oração, Mateus 26, 40 e 41. No entanto, após o batismo com o Espírito Santo, a vida de Pedro transformou-se de maneira extraordinária, tornou-se um poderoso vaso nas mãos do Senhor Jesus, capacitado para levar milhares de almas aos pés de Cristo. E com a experiência de uma renovação total através do batismo com o Espírito Santo, foi constituído em veemente pregador do Evangelho, Atos 2, do 14 ao 40, cheio de fé e poder, Atos 3, do 3 ao 7, dedicado à oração, Atos 13, 1, destemido para confessar o nome de Jesus, Atos 4, 19, 20, 31 e 42, sentia-se honrado em sofrer por amor a Cristo, Atos 4 e 41, orava desejoso que os outros fossem batizados com o Espírito Santo, Atos 8, do 14 ao 17. Sua pregação tornou-se tão ungida que, enquanto pregava, Jesus batizava, Atos 10, 44 ao 47. A diferença apontada na vida do apóstolo Paulo antes e depois do batismo com o Espírito Santo é o que tem acontecido na vida de todos aqueles que têm recebido a promessa do Pai e procurado andar de acordo com os ensinamentos do Senhor Jesus, confirmando o que temos dito. Transcrevemos a seguir um grande testemunho de um servo de Deus após ser batizado com o Espírito Santo depois de 35 anos de crente. Trata-se do pastor Batista A.H. Post. Mais ou menos meio do mês de julho, sem haver feito algum projeto, foi guiado pela primeira vez aos cultos pentecostais na Rua Azusa, Los Angeles, dependendo eu inteiramente de Deus, pois ele podia proteger-me de qualquer erro e mostrar-me a verdade. Cedo me convenci de que Deus estava operando de maneira que eu antes não conhecia e o cumprimento das Escrituras era manifesto claramente. No serviço do altar, apresentei-me ao Senhor caladamente. No dia seguinte, enquanto eu estava diante do altar, uma voz clara e distinta chegou aos meus ouvidos. O Senhor disse: recebe o Espírito Santo. Tal como uma pessoa faminta toma o alimento, assim tomei o dom do meu Senhor. Isso foi sábado à tarde. Na segunda-feira seguinte, voltei a Los Angeles e estive no culto o dia todo. O meu ser parecia estar inteiramente de acordo com tudo que Deus estava fazendo. O culto à noite foi muito interessante, pois o povo era um grande número dentro da casa e a presença do Senhor era manifesta. À medida que o irmão Seymour pregava, o poder de Deus crescia em mim. Quando ele estava para terminar o sermão, tão de repente, como no Pentecoste, estando eu sentado em frente ao pregador, o Espírito Santo desceu sobre mim e me encheu literalmente. Em um momento, eu estava no ar, exclamando: Bendito Senhor! Instantaneamente,
comecei a falar em outras línguas. Dois irmãos viram o Espírito Santo descer sobre mim. Um deles levantou-se e veio até mim falando também em línguas. Oh, como Deus encheu meu ser de maneira tão indescritível! Não ficaria mais surpreendido se naquele momento alguém tivesse colocado em minhas mãos $1 milhão. Eu não estava buscando o dom de línguas, nem nenhum outro dom, porém, oh, como eu havia desejado que Deus me enchesse. E Ele, em seu grande amor, o fez. Em uma experiência de mais de 35 anos, o Senhor me guardou e estou certo de que nenhuma vez em minha vida eu tinha estado tão inteiramente entregue a Ele e livre de todo desejo contrário à sua vontade. Eu sei que Deus veio à minha vida em um sentido mais amplo e mais profundo do que antes. Ele fez as coisas espirituais mais claras e mais reais, e o seu amor penetrou o meu inteiro ser. Eis aí o testemunho vibrante, que fala bem alto das finalidades do batismo com o Espírito Santo. Fazer, sem sombra de dúvida, uma vida espiritual mais rica, mais profunda e mais real. É simplesmente maravilhoso e indescritivelmente fascinante a vida que recebe a plenitude do Espírito de Deus. O sinal do batismo com o Espírito Santo. Outro ponto digno de nota com relação ao batismo com o Espírito Santo é o sinal visível de que o crente recebeu a preciosa promessa vinda da parte de Deus. Indubitavelmente, este sinal é o falar em outras línguas. Sem este sinal, não existe nenhuma prova de que a pessoa foi batizada com o Espírito Santo. A Bíblia é muito clara nesse sentido. Não importam as objeções apresentadas pelos céticos. Cremos que o testemunho da palavra de Deus é incomparavelmente mais válido do que os argumentos de todos os homens reunidos. A Bíblia nos diz que os discípulos estavam há 10 dias em oração à espera da promessa feita pelo Senhor Jesus. Evidentemente, a promessa chegou. Qual a prova real que eles tiveram do seu cumprimento? Não foi outra senão o falar noutras línguas conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Atos 2 e 4. Foi então que se evidenciou o cumprimento da promessa dada através de Joel 2:28, Atos 2 e 16. Em Samaria, quando Pedro e João oravam pelos crentes para receberem o batismo com o Espírito Santo, eles eram batizados enquanto os apóstolos impunham-lhes as mãos. Houve sinais visíveis, observados por todos, a ponto de Simão, o mágico, desejar fazer o mesmo. Não temos dúvida de que o sinal era a língua estranha, Atos 8, 17 e 18. Na visita que Pedro fez à casa de Cornélio, houve acontecimentos marcantes, pois enquanto Pedro pregava o poder de Deus, caiu abundantemente sobre os que ouviam a palavra, e ali Jesus começou a batizar com o Espírito Santo. E os que integravam a comitiva de Pedro ficaram maravilhados de que o derramamento do Espírito Santo se processasse entre os gentios, tal qual aconteceu em Jerusalém no dia de Pentecostes. E o sinal do derramamento era o quê? Era o falar em línguas estranhas, Atos 10, 44 e 47. Na terceira viagem missionária, o apóstolo Paulo, ao chegar a Éfeso, encontrou uma pequena congregação. No primeiro contato com aqueles servos de Deus, Paulo não hesitou em perguntar pela situação espiritual dos irmãos ali, se já tinham recebido o batismo com o Espírito Santo. Eles confessaram que nunca ouviram falar sequer
que houvesse Espírito Santo. Paulo, então, entregou-lhes a sã doutrina, orando com eles, impondo-lhes as mãos, e o Senhor Jesus confirmou, batizando-os com o Espírito Santo. E o sinal de que eles tinham recebido a promessa não foi outro senão o falar em línguas. Atos 19, do 1 ao 6. Nos nossos dias, o sinal do batismo com o Espírito Santo continua sendo o falar novas línguas, porque Jesus disse que esse era um dos sinais que seguiriam aos que crescem. Marcos 16 e 17. A importância de falar línguas. Quando pregamos que o sinal do batismo com o Espírito Santo é falar línguas, conforme o que dissemos acima, os antipentecostais, procurando minimizar esta importante bênção que tanto enobrece o povo de Deus, logo dizem que não tem nenhuma significação falar línguas, pois ninguém entende e que, portanto, não é necessário. No entanto, quando voltamos a estudar a Bíblia neste sentido, encontramos o assunto tão claro como a luz meridiana, pois o nosso Deus não é de confusão, e é através da sua santa palavra que ele procura iluminar a nossa mente para que sejam dissipadas todas as dúvidas que Satanás quer, direta ou indiretamente, pôr sobre nós. Falar línguas é importante porque, quando o fazemos, o nosso espírito ora bem. 1 Coríntios 14, 14. Aqui, o apóstolo diz que, apesar de não entender quando orava em línguas, continuaria orando também em línguas. Versículo 15. Quem fala línguas, fala com Deus. 1 Coríntios 14, 2. Se assim é, jamais desejaremos deixar de falar línguas. Aleluia! São momentos quando a nossa alma se enche de um gozo indizível e em espírito fala mistério. Daí vem a grande edificação para quem fala língua, pois é por isto que o apóstolo afirma que quem fala línguas edifica-se a si mesmo. Versículo 4. É claro que quando Deus quer falar para a edificação de toda a igreja, além do falar línguas, ele usa alguém com o dom de profecia, versículo 3, ou interpretação, versículo 5. O apóstolo dos gentios nunca achou desnecessário o crente falar línguas, pelo contrário, ele diz: e eu quero que todos faleis línguas estranhas. Versículo 5. Paulo reconhecia que havia falta de sabedoria entre os irmãos na igreja, em Corinto, em relação aos dons, inclusive o falar línguas, tendo ele usado o capítulo 14 da sua primeira carta, dirigida àquela igreja, para corrigir algumas falhas dos homens, mas nunca proibindo o uso dos dons. Aliás, o mesmo apóstolo confessa que ele falava mais língua do que todos, versículo 18. Ele finaliza esse capítulo fazendo uma advertência: e não proibais falar línguas, versículo 39. Nota-se, portanto, quão grande era o destaque que Paulo dava à operação do Espírito Santo referente ao falar línguas estranhas. E se nos dias dos apóstolos eram tão necessários tais manifestações, nos dias atuais a nossa necessidade é ainda maior. Por isto mesmo, continuaremos a buscar o batismo com o Espírito Santo, que é uma promessa de Deus para o crente segundo as Escrituras. Amém.